grande abraço para você que está nos ouvindo. E a gente segue aqui com o quinto capítulo da biografia Ligeirinho do Rádio. Sempre tem alguém nos ouvindo ao vivo. Eu não, confesso que eu não gosto de gravar. Então a gente, quando tem oportunidade de transmitir ao vivo, é legal porque vai para todas as plataformas e fica disponível no canal Estação Imprensa, que também é rádio, no YouTube. Então, estamos aqui falando ao vivo, nesta madrugada, 5 horas e 10 minutos. Hoje, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então, já no quinto capítulo, você tem a oportunidade, você que está nos ouvindo agora ao vivo, pelo TikTok, e qual o interesse e qual a explicação que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelo TikTok e não nas outras plataformas direto. Por quê? Eu conheço todas elas e o TikTok, por incrível que pareça, nos dá um suporte melhor. O suporte melhor que eu digo, por exemplo, eu estou falando ao vivo agora. Por exemplo, não, estou falando ao vivo mesmo. E você, de repente, está me ouvindo em gravações. Então, a questão de gravar, para mim, especialmente, eu estava comentando com meus irmãos, e vai ser muito bacana esse nosso bate-papo, porque ele já fica automaticamente como o quinto capítulo do nosso audiobook, que é o livro, né, que ao invés de escrever um livro, eu estou narrando. Então, é um audiobook. Sempre lembrando que é sugestão da jornalista publicitária Janaína Xavier, que é minha filha. Então, no TikTok a explicação é essa. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou falando aqui vai ficar armazenado. E depois a gente vai fazer os cortes, que é importante e necessário. E até para a pesquisa minha e também dos nossos ouvintes, seguidores. Quando eu digo ouvintes, seguidores, eu estou falando do tempo raiz do rádio. Então vamos lá. Ontem eu comentei agora na escrita, então fazendo um resumo. Quando você escreve é um resumo. Falando já dá para você falar um pouquinho mais tempo. Quem tem mais de 50 anos de idade, com certeza, com mais de 50 anos de idade, vai lembrar, tem uma lembrança do cantor que ficou famoso. Cantor, excelente compositor e foi artista, ator também, de novelas, da Bandeirantes, da Tupi. E ele foi nosso vizinho aqui de casa, né? Foi nosso vizinho do bairro de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista que tem histórias com artistas também, mas nos anos 70, infelizmente, ficou muito conhecido como o bairro do sangue. Tinha um jornal chamado, que inclusive o jornal tinha até, o pessoal tirava um barato, né? Um sarro, que era o Jornal do Sangue. Você torcia o jornal, saía sangue. Por quê? É o que existe hoje na realidade, por incrível que pareça, nas plataformas. E aqui a gente também fala isso. Sobre os crimes, né? Infelizmente, sempre existiu. E veja só, nós estamos em 2025, eu estou falando dos anos 70, 80. Esse jornal chamado NP, Notícias Populares, ele era famosíssimo. Custava, por exemplo, R$1. A manchete era sempre manchete chamativa, manchete doida, maluca. E esse jornal é da minha época, claro, e tinha as manchetes que falavam sobre os crimes dos bairros. E São Miguel Paulista, onde eu nasci, lá na Zona Leste, as pessoas tinham até uma discriminação, porque era o bairro do crime, mas não era só São Miguel, Santo Amaro, outros bairros. Mas enfim, mas tem coisa boa, por exemplo, o Antônio Marcos, de São Miguel Paulista, até hoje, ali na rua João Cândido Vieira, esquina com a Telemarco Borba, atualizado aí, uma casa de pedra, que era uma casa mais bonita do bairro, casa de esquina, ainda existe. Claro que, me parece, segundo informações, não foi vendida a casa, até pela questão de custos e valores, enfim, e está alugada. Me parece que é para uma família japonesa. Há alguns anos atrás eu filmei, mas não é legal filmar, né, um local, tudo bem que tem histórias, mas tem pessoas morando lá, né, e de repente as pessoas querem a sua privacidade e é necessário. Mas, com autorização, eu filmei alguns anos atrás, e de repente eu vou colocar aqui no link para que você conheça um pouquinho da casa onde morou, né, onde ali ele ficou famoso, o Antônio Marcos. E por que eu estou falando do Antônio Marcos? Porque foi o nosso vizinho. Meus pais
conheceu a família dele, especialmente minha avó, a dona Rita, e o meu avô também, o senhor José. E a minha... ontem eu participei, deixa eu falar aqui, ontem, domingo de Páscoa, eu estive na casa do meu irmão, o Hélio, que o Hélio também faz parte da história do rádio, por isso que é interessante. E encontrei o outro irmão também, o Eloy, que também fez algumas participações na nossa carreira de rádio, levando discos. Na imagem hoje, por exemplo, aqui você está vendo um LP da gravadora Eldorado. Se você olhar bem ali, tem esse LP original da Daniela Mercury. Embaixo tem uma fita cassete. Quem é que lembra disso? Essa fita tem, não lembro, mas é alguns dos programas gravados que nós fazíamos, não é? E esse LP faz parte aqui de vários LPs que nós temos guardados aqui. Então ontem nós estávamos lá participando do Domingo de Páscoa, um churrasco maravilhoso, mas o mais importante é a companhia. E aí, meus irmãos não sabiam, eu falei, olha, eu estou escrevendo um livro. Pô, que bacana, mas é um livro atualizado. O que é o livro atualizado? É um audiobook. É exatamente o que eu estou falando aqui, agora ao vivo. Já estou no 5º capítulo, falando sobre detalhes, porque a gente vai lembrando e vai ficando gravado aqui. Isso é muito bacana. E agora eu estou falando exatamente o que foi conversado ontem, e a gente vai relembrando do passado. Então lá eu, moleque ainda, o Hélio também, e o Eloy. Nós temos uma família grande. E eles participaram ativamente dessa participação nossa no rádio. Mas a gente está lembrando aqui do Antônio Marcos. Aí surgiu essa conversa, e eu sinceramente não lembrava, não sabia disso. O que quando nossa avó faleceu, da participação da Vanusa, que foi a primeira esposa do Antônio Marcos. Ele já famoso, mesmo famoso, e como ele tinha uma amizade muito grande com a nossa família, nós estávamos lá na igrejinha, aqui na avenida, aqui não, lá em São Miguel Paulista, na Avenida Pires do Rio. Essa igreja existe até hoje, foi tombada. A igreja Nossa Senhora Aparecida, a mais antiga, uma capela na verdade. E lá, a gente, aliás, a comunidade, quem no bairro ali tinha as missas normais, mas eu lembro, eu participei muitas vezes, velório. Os velórios eram feitos nas casas e nas igrejas, ou nas capelas. E da minha avó foi feito lá. E quem apareceu lá depois no velório, com aquele carrão já tal, e todo mundo vendo, mesmo sendo do bairro, mas a simplicidade e humildade sempre do Antônio Marcos. E ele foi com a esposa famosa, a primeira esposa, muito bonita, né? E ele era o galã. Então o Antônio Marcos apareceu lá para dar uns cumprimentos, lamentar a perca da nossa avó, a Rita Maria da Conceição, o nome da minha avó. Vocês acreditam que eu estava mexendo lá em casa, esses dias, eu achei a certidão da minha avó quando ela comprou o terreno. Vocês acreditam nisso? E a certidão também de casamento dos meus pais. Puxa vida, que lembrança boa. Então, algo peculiar, interessante e curioso também, não apenas para a nossa família, mas como a gente está falando da vida artística, quantas e quantas pessoas estão me ouvindo? Ô, Ligiane, mas eu não conheci o Antônio Marcos, já ouvi falar dele. Se você for no YouTube, por exemplo, você vai encontrar uma coletânea de músicas do Antônio Marcos, que foi muito amigo do Roberto Carlos, não é? Inclusive dos casamentos, vários casamentos do Antônio Marcos, antes de ele falecer, não tenho certeza, mas um dos últimos relacionamentos foi com uma das filhas do Roberto Carlos, né? Então, voltando aqui na questão de São Miguel Paulista, Zona Leste, o Antônio Marcos, como eu não lembro se eu falei isso, vamos falar agora nesse 5º capítulo aqui. Ele, quando começou a cantar, ele começou a fazer sucesso nas rádios, começou a aparecer em programas de televisão da época muito famosos. Por exemplo, com a Lolita Rodrigues, a saudosa Lolita Rodrigues, e o Ayrton Rodrigues, eles apresentavam o programa Almoço com as Estrelas, na TV Tupi. Eu era fã desse programa. E vira e mexe, a gente sabia que o Antônio Marcos iria aparecer lá. Por quê? Ele avisava para a vizinhança, olha, eu
Eu vou estar lá no Almoço com as Estrelas. E era um sucesso tremendo, né? E crescendo bastante, namorador, né? Um excelente artista, bom, enfim. E depois no programa do Bolinha, do Chacrinha, aí ele começou a estourar. E depois ele fez algumas novelas, eu lembro da novela Cara a Cara, que além de ele cantar na abertura da novela, Cara a Cara da Bandeirantes, a Bandeirantes, para quem não sabe, a TV Bandeirantes fez ótimas produções de novelas também. Claro que não chegava ao pé da Globo, mas eu lembro muito bem dessa novela Cara a Cara. E eventualmente, a gente encontrava o Antônio Marcos aqui, claro, vai e cada vez ficando mais famoso, e saiu de São Miguel Paulista, como todo mundo, sai da sua origem, vai morar em outros lugares, tal, e a vida segue. Nem por isso, mas nos próprios programas de televisão, a gente sempre falava. O Antônio Marcos, sempre que ele tinha oportunidade, ele mandava um abraço para o povão de São Miguel Paulista, onde ele cresceu, né? Onde ele criou as suas raízes. O Mário Marcos, seu irmão, grande compositor, que também, se eu não me engano, ele nos segue aqui também. Então, a dona Eunice, que a gente conheceu, a sua mãe morreu com mais, faleceu com mais de 100 anos de idade, muito amiga da minha mãe também, a dona Eunice Barbosa, que foi uma excelente compositora também, sabiam disso? A mãe do Antônio Marcos. Então, a gente lembrou ontem. Agora, um detalhe interessante, aí vou lembrar do meu pai, Luiz Gonzaga Xavier. Em amizade com o pai do Antônio Marcos, o próprio Antônio Marcos, o que aconteceu? O Antônio Marcos, olha, se eu ficar famoso, a gente sempre faz, né, uma promessa. E ele falou, olha, se eu ficar famoso, eu lembro desse tempo. Ele prometeu o seguinte, todo ano, no dia 12 de outubro, dia das crianças, ele comprava um caminhão mesmo, um caminhão cheio de brinquedos. Quer dizer, ele alugava um caminhão, melhor dizendo, e comprava lá um caminhão enorme, esse caminhão de feiras mesmo, para distribuir presentes para as crianças do bairro. Claro que isso aqui, naquela época, claro, encheu de madrugada fazendo filas na porta da casa dele. O endereço que eu falei agora para vocês. E ele distribuía junto com os pais, tal. Meu pai ajudava, desde madrugada e tal. No ano seguinte, teve que ser uma carreta, ou 2 caminhões, e por aí vai. E no 5º ano, me parece que já não teve condições, porque ele é famoso, até por questão de segurança, né? E ele parou com isso. Mas foi muito bacana. Eu lembro que meu pai de madrugada... E tinha o seu Antônio Gentil, ontem o Eloy, meu mano, lembrou disso, nosso vizinho, massagista, e ele distribuía senhas para que as pessoas ficassem na fila, né? Tinha que ser senha. Então foi uma trajetória muito bacana do Antônio Marcos. Então, nesse churrasco ontem, na casa do Mano Hélio, a gente lembrou também da época do Gugu Liberato, quando ele trabalhava na Rádio América, e na mesma época eu estava começando esse mundo do rádio, já estava até, e estava estudando no Senac, a primeira escola de radiodifusão. Não existia outra escola. E o Eloy, lembrando ontem que ele morava ali próximo à escola Senac, na Doutor Vila Nova, 228. Hoje, a escola de rádio, graças a Deus, tem em várias localidades o Senac. Mas naquela época era uma novidade. E eu não tinha nem condições de pagar. E eu conto essa história também, né? Do Senac. Já contei no outro capítulo, para não ficar repetitivo aqui. Mas como eu estou falando do Antônio Marcos, da Vanusa, e aí a gente lembrou também, eu sou noveleiro, mas eu gosto de boas novelas. A gente lembrou da Paloma Duarte. A Paloma Duarte, eu não lembro o personagem dela, o nome, mas essa novela aqui está, uma novela maravilhosa, e eles também estão assistindo. Garota do Momento, na Globo, a novela de época 18 horas, ela é mãe, ela faz a Paloma Duarte, filha do Antônio Marcos, que eu citei agora, só que ele com a Débora Duarte, que é uma excelente atriz, que vocês conhecem. A Débora Duarte foi uma das esposas também do Antônio Marcos. E a Paloma Duarte, a atriz, que faz o personagem da mãe do personagem Beto, que é o Pedro Novaes, filho do grande ator Marcelo Novaes, que eu conheci pessoalmente, a gente está contando a história disso aí também, e da Letícia Spiller. Veja só como esse mundo é grande, né? O pequeno. E eu lembrei que eu conheci o Marcelo Novaes em 1990, que ele gravava junto com o Gerson Brenner,
que hoje está vivo, graças a Deus, mas sofreu um acidente gravíssimo, né? Nunca foi o mesmo. Um acidente, quer dizer, uma tentativa de homicídio. Jogaram uma pedra lá no carro dele e tal, enfim. Ele ia lá para a região do... ia para o Rio de Janeiro, tá ali na região de Jacareí. Bom, enfim, tem até história sobre isso. Era o Gerson Brenner, os filhos da Araci Balabanian, aquela novela, meu Deus do céu, Cambalacho, não era Cambalacho. Eu estou falando ao vivo aqui, pessoal, vou relembrando, mas eu estou puxando uma coisa pela outra para a gente lembrar como é legal a gente falar da história, né? Das nossas histórias. Então, a Paloma Duarte, ela está na novela Garota do Momento, de repente vocês vão me ajudar. Ela faz a personagem, ela é uma cantora, aliás, né? Uma cantora, ali dá até homenageando o pai dela também, que é Antônio Marcos, de certa forma. E ela é mãe do Pedro Novaes, que é o Beto da novela, né? E aí a gente lembra disso. Aí puxando o Pedro Novaes, que é um excelente ator, um garoto ali, nossa senhora, eu acho que é a primeira novela que ele faz, muito bom. Aí eu lembro do pai dele, que em 1990 a gente já estava na comunicação, só que trabalhando em hotelaria. Eu sempre trabalhei com artistas, não é? E lá tinha a novela, tá, agora eu lembrei, que bacana, graças a Deus a memória está boa. A novela Rainha da Sucata, vocês lembram dessa novela? 1990, 91. Então parte do elenco hospedavam no hotel que eu trabalhava, né? Eu trabalhava lá, eu era o Severino, fazia tudo. E eu conheci o Marcelo Novaes, ele estava hospedado lá, mas o Jandir Ferrari, que fazia parte do personagem lá de irmão dele, e o Gerson Brenner não estava lá. O Gerson Brenner já morava, me parece que em São Paulo, então ele não precisava se hospedar em hotel. O Marcelo Novaes Carioca, ele se hospedava lá no hotel onde nós estávamos, né? Então fiz amizade com ele, foi dali que eu conheci vários artistas, principalmente da Globo, das novelas. E aí o Jorginho Fernando, que era diretor da novela, ele me convidou, falou, pô, você não quer fazer um bico? Eu falei, bico na novela? Aí ele falou, não, trabalhar de segurança. Aí eu falei, aí sim. Aí eu trabalhei nos bastidores da novela Rainha da Sucata. Vocês lembram da personagem Araci Balabanian, que ela fala, no chão. E era gravada a novela praticamente em São Paulo toda. Gravava no Rio, mas em São Paulo também, onde tinha a Caixa Econômica Federal. Eu lembro até hoje o endereço. Não sei se ainda é a Caixa lá. Avenida Paulista, 1842. Então, nas gravações eu sempre estava lá. Ô, Ligeirinho, mas o que você fazia? Na época, eu e mais colegas, eu tive que contratar mais alguns colegas, para a gente proteger os câmeras e os equipamentos da Globo. E a gente gravava de madrugada e para não ter arruaceiro. Hoje a gente fala os noias, não é? Por quê? Porque de madrugada não tinha curiosos. Tinha eventualmente, mas o pessoal respeitava. Então, tinha muitas gravações que a gente fazia de madrugada, e a Globo é Globo, né? E parecia que era durante o dia. Aquela iluminação enorme. Eu fico imaginando a quantidade de energia que a Globo gastava ali. A Globo é Globo, né? E a gente eu fiquei 6 meses trabalhando na Globo, né? E o pessoal perguntou, Ligeirinho, a Globo pagava direitinho? Sempre pagou direitinho, até antecipado. Então fazia os bicos, eu trabalhava no hotel, e quando eu estava de folga eu trabalhava nas gravações da novela Rainha da Sucata. Um tempo maravilhoso. E aí, uma coisa puxando a outra, na questão do Antônio Marcos, eu não lembro exatamente aqui, mas tudo está na internet, né? A gente vai ficar descobrindo datas aqui. Mas antes de ele falecer, é por isso que eu digo assim, Deus, se você tem dúvida ainda que Deus está presente na sua vida, né? Eu não estou aqui por acaso. Eu estou falando na madrugada, então, você que está me ouvindo agora, ao vivo, olha a oportunidade, você está ouvindo um radialista que está contando a história dele nas redes sociais, narrando um audiobook. Não é? Hoje, eu gosto de colocar datas porque daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, você está me ouvindo e de repente eu não estou mais aqui, não é? Daqui 50 anos, provavelmente eu não estarei mais aqui. Mas isso vai estar gravado, ou está gravado em algum lugar. Então eu estou contando a história do Antônio Marcos, cantor famoso, ao mesmo tempo estou falando da Vanusa, da Débora Duarte, da Paloma Duarte, que é raiz, né, filha do Antônio Marcos, com a Débora Duarte, e do Pedro Novaes, filho da Letícia Spiller, uma excelente atriz, e do Marcelo Novaes, né? Eles estão separados, mas enfim, a vida segue. E aliás o Marcelo Novaes fez uma participação especial esses dias
na própria novela. Então, assim, eu tenho uma ligação, quando a gente está no rádio, né? Aí eu lembro do Samuel Gonçalves, meu grande amigo, o Eli Correia, o Homem Sorriso do Rádio, o Célio Guimarães. Então eu lembro o seguinte, o rádio sempre teve ligado o artístico, não é? Então a valorização do rádio é tão grande, porque ele tem a ver com a televisão. E por que eu estou falando isso? Porque a própria novela Garota do Momento valoriza muito a época ouro do rádio. Então eu acho bacana isso. Então aqui, meus amigos, minhas amigas, a gente falando ontem no churrasco lá na casa do Hélio. Quem é o Hélio? O Hélio é meu mano mais velho, 2 anos, lá em casa é a escadinha, 2 anos, né? E hoje, eu sempre digo isso, hoje eu estou aqui contando uma história porque eu estou contando a história de 40 anos do rádio. E o Hélio, dos meus irmãos, foi ele que falou, tem hora que você desiste, né? Tem hora que você fala, não, porque tem uns pendengos. E ele sempre falou, mano, vai firme, eu estou aqui do seu lado. E ele sempre me ajudou em tudo que vocês possam imaginar na possibilidade. Hoje ele é engenheiro eletrônico, né? Hoje não, há muito tempo. E o sonho do meu irmão não tem nada a ver com a voz, né? Mas tem a ver com o próprio aparelho do rádio. Ele sonhou sempre em ser técnico eletrônico. Meu irmão, mano, o Hélio. O Hélio Xavier. E aí, ninguém acreditava, né, que ele conseguiria montar um rádio. E tinha uma escola que ela voltou agora também, Instituto Universal Brasileiro, IUB, que tinha uma propaganda, o garoto propaganda na época era o Edgar de Souza, na Rádio Globo. Ele era garoto propaganda do Instituto Universal Brasileiro, que, aliás, eles sorteavam um Fusca 0 km para os alunos, né, entre os alunos ali. E o Instituto Universal Brasileiro, ele formou milhares de pessoas, escola por correspondência, que, veja só, nos anos 80, hoje tem escola online, naquela época era cartas, tudo mais e tal. E o IUB, Instituto Universal Brasileiro, até hoje existe, quer dizer, de outra forma, não é? Como você vê, observa aí, o Instituto Monitor também, que era concorrente, mas enfim. E o Hélio, meu mano, ele foi lá fazer o curso de rádio e televisão. E ele montou um rádio de pilha e tal, e a gente ouvindo aquilo lá, aquele mundo maravilhoso. Então, tem uma ligação também com o rádio, né? E eu lembro que era um rádio cor caramelo, e a gente estava lembrando isso aqui também. E depois, ninguém acreditava nele. E depois ele foi estudar, ele sempre estudou, o Instituto Universal Brasileiro, depois teve uma história, fez faculdade, foi professor, deu aula em faculdade. Hoje ele é empresário, né, da área de café. Tem um café no Mercadão de São Miguel, mas esse meu mano, ele me ajudou muito no rádio. E a gente, eu sempre no que eu vou falar dos capítulos, eu tenho que falar o nome do Hélio, por quê? Hoje ainda existe aquelas, eu lembro como hoje, aquelas sacolas, principalmente a mulherada que está me ouvindo aqui, vai na Feira Livre, aquelas sacolas antigas, acho que existe ainda, é feita de lona mesmo, lona de feira, aquelas sacolas verdes, onde você fazia compra, podia colocar tudo ali, peso. Então nós colocávamos LPs, disco, né, e essas fitas que você está vendo aqui na tela, e a gente pegava 2 condições para chegar em Guarulhos, para gravar não, ao vivo, programa chamado Projeto Nossa Terra. Não tinha nome, a gente colocou Projeto Nossa Terra, que era Projeto Nossa Terra, porque era música sertaneja. Aí já em 1989, 88, nós fundamos a rádio, né? Rádio com BKM 1500 kHz, Guarulhos. Primeiro estúdio, Rua Niquelândia, número 33. E lá a gente ia lá, meio desanimado, quer dizer, a gente hoje fala, né? Mas ali no ar, a gente falando, alegre e tal, mas, poxa, domingo, começando no domingo todo mundo assistia televisão, Silvio Santos, não é? Mas, enfim, a gente tinha uma audiência bacana, depois mudou para o sábado, estourou o programa, então eu lembro muito bem que a gente viajava com esses LPs, com as fitas cassetes, lembro dos operadores lá, o Labareda, o Hélio lembrou ontem, o Labareda, o Luciano, não sei nem onde eles estão, de repente até estão nos ouvindo aqui. Então a gente vai lembrar aqueles bons tempos do rádio aqui, mas o meu mano Hélio sempre incentivando. E ontem nós lembramos do primeiro comercial, primeiras pessoas que acreditaram no nosso nome, na nossa voz no rádio. O nome da imobiliária, uma imobiliária chamada Realce Imóveis. Não sei se existe ainda, tomara que exista. Aí em Guarulhos, ficava na Timóteo Penteado.
Nós estávamos. Isso aqui é engraçado, porque até ontem a gente tomando café, eu, o Hélio e o Eloy, porque o Eloy também fez parte do. Eu vou complementar essa live falando do Eloy também. O Eloy é o mano mais novo do meio, que também correu atrás para a gente fazer essa história no rádio. Mas o Mano Hélio, ele atendendo o telefone, poucas pessoas ligavam. Né? Nós não tínhamos audiência, mas o pessoal não tinha o costume de participar, de ligar para a rádio. Ligar para a Rádio Globo, para a Rádio Nacional, para a Rádio Record. Né? A Rádio Cumbica estava começando, mas é uma rádio também que tinha uma projeção muito grande, de Guarulhos, Grande São Paulo e tal, enfim. Mas, o que aconteceu? Ligaram de uma imobiliária, olha que programa legal, a programação era ótima mesmo. Quem fazia a seleção musical era o Hélio. Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano estava começando, não é? E tantas outras duplas aí. E aí ligaram e falaram, poxa, que programa legal, tal, quanto custou o anúncio, tal? Aí depois que eu saí fora do ar, o Hélio falou, olha, depois que a gente terminar o programa, vamos lá, tem um anunciante, tem alguém querendo fazer propaganda. Aí eu falei, não, mano, esquece aí, é trote. Nem eu estava acreditando no programa. Vocês acreditam? Nem eu estava acreditando no programa. Aí meu mano falou, não, mano, não vai custar nada. Depois que a gente deixar o programa, vamos lá na imobiliária. Marquei pra gente ir lá. Nós fomos, primeiro anúncio. Recebemos lá 3 cheques pré-datados e o pessoal gostou, adorou o programa. Então, não sei se tem alguém aí que de repente conhece a Realce Imóveis, imobiliária, nós fizemos propaganda deles, né? Vendendo lotes e tal. Muito bacana. E depois, nessa mesma rádio, por isso que isso é importante, a primeira vez que... Isso eu estou falando aqui porque se eu não falar, ninguém fala, né? E de repente as pessoas gostam sempre de copiar os outros. Então, a Rádio Cumbica, a M1500, o programa Projeto Nossa Terra, foi o primeiro a anunciar a música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano. Nós fomos o primeiro radialista, né? Da emissora e da Grande São Paulo a divulgar essa música É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano. E também um negócio inédito, porque a gente correu atrás, e foi a primeira emissora ela ser citada na mídia. Sabe quem escreveu sobre a rádio para falar do nosso programa? Vocês não acreditam. E aqui nós temos provas, né? Tem coisa que a gente tem prova, tem coisa que não tem. Por exemplo, essa fita que você está vendo aí na tela, uma dessas fitas representa também, mais tarde, a gente vai falar em outra live, do programa Canta Viola, que nós entrevistamos o Jean Giovanni, e o Giovanni falou para nós, olha, vocês são os primeiros radialistas a nos entrevistar. E Jean Giovanni, na próxima live a gente vai falar do Jean Giovanni, mas aqui como a gente está falando do Antônio Marcos, e para complementar, falando sobre essa questão do Antônio Marcos, né? A gente está falando do Mano Hélio, e depois da Rádio Cumbica, que a gente tocou bastante também o Antônio Marcos, né? Que ele seria nosso carro-chefe, a história de São Miguel Paulista, de onde nós nascemos, né? Eu, pelo menos, nasci em casa. Eu nasci em São Miguel Paulista, mas nasci em casa, na rua Alicene Maria, número 2. Eu fui dos irmãos que não deu tempo de sair até a maternidade, nasci em casa mesmo. Então, da participação do Hélio, foi muito bacana, porque foi o primeiro anúncio, e teve um incentivo enorme. E então, a primeira vez que foi citada a Rádio Cumbica AM 1500, que hoje é a Rádio GRU, né? Hoje, se você sintonizar, é a Rádio GRU, que é essa transformação de rádio estendida, e o rádio AM se transformou num rádio estendida, no FM, talvez você não saiba. A rádio, Ligeirinho, a Rádio Cumbica, como é que a gente sintoniza? Se você puxar pela internet, eu não sei qual o prefixo de dial, mas se você colocar na internet, você vai achar, é Rádio GRU, né? Rádio GRU FM, que fica em Guarulhos também, e não sei onde fica, mas fica em Guarulhos, tá bom? Então a gente começou, né, a nossa história começou aí. E aí, quando eu abro lá a coluna da famosa, hoje vocês conhecem ela, mas a Sônia Abrão começou há muito tempo, a Sônia Abrão, que hoje ela tem um programa, hoje não, há muitos anos, na Rede TV. Mas ela teve programa de rádio também, na Rádio Globo, Rádio Capital. Mas ela estruturou hoje na televisão. A Sônia Abrão, que todos conhecem, né? Todos conhecem. E a Sônia Abrão era muito famosa porque ela escrevia para o jornal que eu acabei de falar agora, o Jornal do Sangue, Notícias Populares, e depois ela escreveu para o Diário Popular, que o Diário Popular depois ficou sendo Diário de São Paulo, depois não existe mais, não é? E quando era Diário Popular ainda, veja só, quando era Diário Popular, ela
A coluna, ela, falando, ela tinha, dentro da coluna falava dos artistas da televisão, e tinha uma parte que era nas ondas do rádio. Coluna da Sônia Abrão, no Diário Popular, famoso Diário Popular. E ela comentou sobre o nosso programa, meu nome, o nome do programa, e falando de outros artistas também, de outros radialistas. Mas essa coluna, ela saiu em destaque, né, que nós estávamos na Rádio Cumbica, um programa de destaque aos sábados. E veja só, depois que saiu na coluna da Sônia Abrão, claro que nós fizemos um marketing grande. Não existia internet, estava começando, né? Não existia internet. Tinha fax. Aí eu comecei a mandar fax para isso, para aquilo e tal. E eu lembro que o meu mano ontem ele estava comentando, ele foi parar lá em São Caetano, nas Casas Bahia. Naquela época a gente estava fechando um contrato com as Casas Bahia para fazer um programa diário na Rádio Cumbica, das 7 às 8 da manhã. O programa cresceu muito, era aos domingos, depois ficou sábado. É um programa longo. Começava às 14 horas e ia até às 17, aos sábados. E depois, aliás, era das 14 às 16 horas. E depois aconteceu um fato lamentável, que é até interessante eu falar isso para vocês aqui. E nós fechamos um contrato, tinha um pré-contrato com a Casas Bahia, e a Casas Bahia gostava muito de rádio. E nós tínhamos um programa para estrear das 7 às 8, um horário nobre do rádio. E quando eu fui até a rádio para estrear, eu não fiz tanta divulgação não. Mas quando eu cheguei, eu vi lá uns homens engravatados na calçada. Um dos donos da rádio, o Dr. Oswaldo de Carlos, saudoso, que ele era dono junto com o Gerson Marcondes. Ambos foram prefeitos de Guarulhos. E o Oswaldo de Carlos, o Xavier, chamava de Xavier, antes de você subir a escada da rádio, deixa eu falar um negócio para você, eu já vi que tinha coisa errada ali. Mas o que ele está fazendo esses homens de preto aí, Dr. Oswaldo? Ele falou, olha, vou ser sincero para você, é o seguinte, o Gerson, ele vendeu o seu horário. Falei assim, como assim, pô? Tem um contrato com vocês? Na verdade, a gente tinha um pré-contrato. Mas eu continuava no sábado. E esse programa das 7 às 8 da manhã, patrocínio da Casas Bahia. Seria, né? E ele falou que foi vendido para a Igreja Universal. Veja só, a Igreja Universal ali estava começando a bombar. E ela comprava tudo quanto é horário de rádio. E comprou meu horário. Mas eu fiquei com uma raiva, sabe, do Bispo Macedo. Fiquei com uma raiva. Eu já sou fã dele. E falei, meu Deus, que não sei o que tal. Falei um monte. E não teve jeito. Eles compraram o horário, assumiram o horário. E eles estavam ali para fazer a programação da Universal. E aí eles me deram de lambuja uma hora a mais de graça, no horário de sábado. Por isso que eu estou falando para vocês. Depois ficou das 14 às 17 horas. Era das 14 às 16. E eu continuei fazendo aos sábados, mas chateado com a rádio. Tanto é verdade que eu falei pro meu irmão, mano, eu vou sair da rádio. Tinha mais alguns meses de contrato. A gente saiu o contrato, aí eu fui para, não lembro, mas eu acho que fui para a Rádio Clube de Santo André. Eu confundo porque ali também é a Rádio ABC, né? Que quase que a gente entrava lá também, que é a rádio onde o Lombardi, saudoso Lombardi do Silvio Santos, fazia programação lá. E nós fomos para a Rádio Clube de Santo André, e uma transformação muito grande, porque nós tínhamos uma audiência, acho que 5 vezes maior, porque a Rádio Clube de Santo André, a AM, eu não vou lembrar exatamente, 1570. Ela atingia o Vale do Paraíba todo, Rio de Janeiro. E nós tínhamos participação de vários artistas que faziam shows e ia para a rádio. Aí tem um horário totalmente diferente. Já na Rádio Clube de Santo André, eu fazia um programa diário, olha só a transformação, das 23 à meia-noite. Veja só, das 23 à meia-noite, e a gente saía da rádio correndo para pegar o último trem, para voltar para casa. Situação difícil também, mas uma rádio muito bacana. E eu lembro da Angelita, que nos ajudou bastante, a diretora-geral. O dono da rádio, olha só que interessante, o dono da Rádio Clube de Santo André, uma voz bonita pra caramba, infelizmente já faleceu, o Delfiol, o Antônio Delfiol. Os mais antigos vão lembrar. Na televisão, vocês lembram daquela propaganda do Mapping? Lojas Mapping e tal. Então, a locução era do Antônio Delfiol, que era dono da rádio e ele também trabalhava na Jovem Pan. Veja só, Antônio Delfiol, que era o dono da Rádio Clube de Santo André. A gente tem história, hein? Tem história. Aí, lembrando do Eloy, para finalizar aqui, o Eloy, quando ele também tinha tempo, ele levava os discos, ajudava a levar os discos, atendia telefonemas nas rádios,
E o Eloy também, hoje o Eloy é executivo do Bradesco, né? O Hélio, como eu disse, ele se aposentou, virou empresário, e sempre gostou da comunicação, né? Engenheiro eletrônico, começou um garotinho lá, montando um rádio. E o Eloy, o mano do meio ali, sempre gostou de trabalhar na administração, de contas e tal, sempre inteligente, a parte de arte, de design sempre foi com ele. Se formou em publicidade, é publicitário, o Eloy, e ele é executivo do Bradesco, né? Lá em Osasco, mora em Osasco. Eu encontrei ontem, então a gente contou essas histórias. A gente lembrou da Rádio América, que ele participou lá de um concurso, alguma coisa assim, eu não entendi direito. E como eu rodava tudo quanto é rádio, deixa eu ver, lembrar o que ele falou para mim ontem. Tinha participação para você colocar em destaque músicas, e parece que ele acionava, e o nome dele estava lá em destaque na Rádio América. Por que eu digo isso? Porque um dia eu fui visitar o Paulo Saad, que era diretor artístico da Rádio América. Tentava me colocar lá, para trabalhar na Rádio América. Em produção, não era locutor, porque os grandes nomes estavam lá. Inclusive ele Correia, na Rádio América. Muita gente confunde e fala, mas a maior audiência não era a Rádio Record e a Rádio Globo? Tinha um período que não. A Rádio América era o primeiro lugar. Tinha lá o Barros da Alencar, o Eli Correia, Altieres Barbeiro. E nesse meio período, nesse tempo, eu não sei se eu estou associando uma coisa com a outra, mas tinha o Paulo Saad, que era diretor artístico, ele era jurado do programa Raul Gil. E um grande pianista. E eu fiz uma amizade com ele, sabe, bateu o sangue ali e tal. E ele falou, olha, eu estou precisando de alguém aqui para trabalhar na produção, sair para as ruas, fazer coordenação e tal. E é um moleque ainda também, né? E eu estava conversando, estava namorando a rádio, né? A Rádio América, AM 1410. E num dia desses, nos corredores, durante o dia, eu olhei lá aqueles avisos que tem nas paredes, aí eu vi o nome do meu irmão, fiquei orgulhoso. Aí eu tirei uma foto, mostrei para ele, né? Ô, mano, seu nome está lá na Rádio América. Foi destaque, porque ele selecionou músicas para tocar na programação, tipo assim, era aqueles concursos que as rádios tinham, a Rádio América tinha esse concurso. Aí eu lembrei do meu irmão, o Eloy, que também, né, participou de ajudar bastante na seleção musical. Ele foi produtor, na verdade, né? Esses meus irmãos foram produtores. E teve a participação do Elvis, que eu vou contar em outro capítulo. O Elvis é o caçula. E o Eduardo. Esses dois também participaram, né, da nossa vida no rádio também. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Aqui a gente está falando sobre a biografia ligeirinho do rádio, que sou eu. Então a gente começou lá atrás, em 1900 e tralalá, e a gente tem muita história para contar, tá bom? E é claro que ontem me perguntaram, minha irmã, que estava lá, Elisete, mas não seria bom você escrever um livro? Eu falei, escrever livro, eu estou fazendo o que eu sempre fiz, rádio. Então, por sugestão da Janaína, que é a minha filha, né? Eu estou gravando, eu estou fazendo ao vivo. Então, alguém que estiver interessado, e com certeza amanhã a gente vai oferecer, vai deixar disponível para algum editor, como diz o Eloy, né, meu irmão, um editor, alguém para escrever esse livro, né, para publicar esse livro. Seria ótimo, né? Mas eu, por exemplo, da minha parte, porque isso aí tem uma questão de financeiro, né? Eu não vou fazer exatamente isso, não vou lançar, mesmo porque, para lançar um livro hoje, poxa, quem é escritor, né? Quem vive disso, já vê a dificuldade que tem, imagine. E o brasileiro, de um modo geral, né, sem generalizar, ele de livros hoje está muito difícil. Eu estou lembrando aqui do meu filho, que sempre gostou de ler, né? Hoje é um futuro psicólogo. Minha filha também sempre gostou de ler. E eu sou do tempo também que eu adoro, até hoje, jornal impresso, que tem poucos jornais impressos, eu gosto de ler, eu gosto do papel. Claro que a internet é importante, a gente sabe do gigante que é a internet, que é o futuro, não é o futuro, é o presente. Então, até falando aqui, se você de repente é editor, é dono de editora, gostaria de fazer uma parceria com a gente para que a gente lançasse o livro, né? Fica disponível também no audiobook, mas um livro contando a nossa história. E claro, sem querer, né, mas já brincando, e alguns dos irmãos, acho que foi o Eloy, o Hélio, quer dizer, a minha história é tão longa que o livro não é de 500 páginas, é de 1000 páginas, ou então livros em primeira, segunda edição, sei lá. Mas é claro que no livro, aqui daria tranquilamente 500 páginas, a gente resumindo esses 40 anos de rádio. Mas seria bom, interessante, de repente, o livro seria ideal, porque o livro ele também
ficaria ali na estante, você faria aquela consulta, não é? Mas eu estou muito feliz porque o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu queria, de alguma forma, com tranquilidade, qualquer horário que eu tivesse oportunidade, estou tendo agora, na madrugada, no feriado, tem muita gente dormindo que vai me ouvir mais tarde. Não é? Ô, Ligeirine, você fez o seu 5º capítulo da biografia no TikTok e eu estou te ouvindo aqui em outra plataforma. Pô, que bacana, você está em todas. A ideia é essa. É que você que é jovem, de repente, tem pretensão de ser radialista, locutor, noticiarista, você que pretende ser apresentador de televisão, ator, atriz e tal. A nossa história do rádio aqui tem a ver, porque é o artístico, né? Nós tivemos oportunidade, inclusive, disso. De trabalhar no teatro. Eu fiz participação em 2 peças, mas não é minha praia. E televisão também. Eu fui convidado pelo Paulo Biratã e pelo Roberto Talma, que foram meus amigos, para trabalhar na oficina da Globo. Quer dizer, trabalhar não, estudar. Mas eu fui convidado pelos 2. E eu não fui. Eu não fui e não aceitei. Entendeu? E não me arrependo, mas a gente tem história, né? E a gente sempre agradecendo a Deus por tudo, pela oportunidade de estar falando com você, tá bom? Que você tenha um feriado maravilhoso, que esta segunda-feira seja uma das melhores para você, que o todo-poderoso Deus esteja neste momento protegendo você e a sua família, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Muito obrigado.